Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com a professora Roberta Silveira, nós vamos dar uma aula sobre reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido. E é isso aí, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também aos professores, aos amigos e todos aqueles que compõem a comunidade escolar. Um forte abraço à professora Roberta Silveira. Um abraço aí, professora, batendo aqui. Então é isso aí. Então hoje, essa aula que mais uma vez mostramos aqui na tela o assunto de hoje. Vejam só, textualidade e efeitos de sentido. O que é isso que nós vamos discutir hoje? Mas antes de trabalhar a textualidade e o efeito de sentido, nós vamos apresentar para vocês agora o que? Um pensamento norteador de hoje. Vamos lá, acompanhem comigo na tela. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás. E com esse pensamento, nós hoje mostramos a vocês o que? O valor do estudo, da caminhada. Sempre quando você é estudante, você que está em casa, você que está na escola, começa a estudar, você tem um futuro diferente. Essa é a mudança de vida. O estudo nos transforma. Mas hoje vamos trabalhar esse assunto. Textualidade e efeito de sentido. Mas em que viés? Como há na tela, podemos ver. Vamos ver o tempo verbal, a semântica e a narrativa. Na aula passada, nas aulas passadas, por assim dizer, nós batalhamos aqui com vocês o ensino justamente sobre o quê? Sobre a narrativa de ficção, a literatura. Nós aprendemos que a palavra literatura vem de litera, letra, aquilo que tem letra. E hoje nós vamos ver o texto narrativo, mais a relação com a semântica. O que é a semântica? A semântica é a parte da gramática que estuda o sentido e o tempo verbal. Mas como assim? Nós vamos observar, certo, justamente essa relação tempo verbal, o sentido e a narrativa. Ou seja, vamos observar o sentido que o tempo do verbo está organizando ali no texto narrativo. Isso é para você observar, estudante, que quando o seu professor, a sua professora, vai dar aula de tempo verbal, fiquem atentos justamente à relação de sentido, à mudança de sentido. Quando o verbo está no presente, no passado, no futuro, esse efeito de sentido no texto narrativo, no texto da ficção, que é isso que hoje nós vamos estudar. Então, justamente é o efeito de sentido, o verbo e a narrativa literária. Vamos adiante. Olhem só, justamente o efeito que o verbo faz aqui, nessa narrativa, que é um fragmento de O Senhor dos Anéis. Muito conhecido esse livro, que já virou uma série. Veja só, eu vou ler esse pequeno fragmento e eu quero que vocês observem os tempos verbais. Veja, o sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem. Quando desceram a colina, até agora não tinham encontrado viva alma na estrada. Estavam agora em terreno plano e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linhas retas através de um capinzal de árvores altas. Esse trecho é de O Senhor dos Anéis. Perceberam a quantidade, a predominância, aliás, dos verbos no passado e digo mais, no pretérito imperfeito do indicativo. Veja, estava. Quando a gente tem estava, tinha, os verbos no passado, o que é que eles transmitem ao texto verbal, que nesse caso é uma narrativa literária ficcional? Eles estão mostrando justamente como é pretérito imperfeito, é um tempo que transcorre no passado. Então nós vamos aprender hoje o valor do verbo dentro da narrativa, o efeito de sentido que o verbo provoca no texto literário. Não é simplesmente uma aula de verbo,
é uma aula justamente do verbo e o sentido dele no texto literário. Então é por isso que o seu professor, ele vai dar justamente as aulas de quê? Das pessoas do verbo, as pessoas verbais, do discurso e o tempo verbal. E vamos caminhando. Nós falamos de semântica do verbo. Veja só, o que é semântica? Semântica dos verbos e modos verbais. Aprender sobre a semântica dos tempos verbais e dos seus tempos, na verdade. Mas o que é isso? Estudar o sentido. Então, veja só, toda a nossa aula de hoje está pautada nessa relação de verbo, o efeito e o texto literário. Por exemplo, quando vocês, estudantes, olhando para mim agora, certo? Quando vocês dizem, era uma vez, houve um tempo. Quando a gente fala, era uma vez, houve um tempo, já nos remete a um tempo passado. Na tela podemos ver bem melhor. Vamos lá, acompanhem comigo. Depois de falarmos sobre os verbos, que nós veremos o indicativo, o imperativo e o subjuntivo, não poderíamos deixar de dar importância ao seu aspecto semântico. Em primeiro lugar, devemos reforçar que quando falamos em semântica, nos referimos à significação. Por isso, quando dizemos que vamos estudar a semântica dos verbos, dos tempos verbais, queremos dizer que estudaremos os significados que eles, os verbos, carregam. Então é isso que nós vamos estudar hoje, é a significação, é o sentido que o determinado verbo ele assume dentro de quê? De uma oração verbal. Qual o sentido que ele está passando, que ele está nos transmitindo? Vamos lá aqui. Aqui eu falo a vocês, começando com o imperativo. O próprio nome já diz, imperativo, império. Na tela nós temos, é o modo que dá uma ordem, um conselho, uma dica, uma súplica, uma sugestão ou faz um pedido. Ele é formado a partir de outros tempos. Então veja só, quando nós falamos em imperativo, nós estamos falando justamente daquele modo. Para falar em modo verbal, nós temos o indicativo, o imperativo e o subjuntivo, cada qual com um sentido. Aqui na tela podemos verificar justamente o que? A formação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Eu gostaria que vocês, certo, em sua casa ou com seu professor, estudassem a formação do imperativo, que mais uma vez, lembrando, há dois, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, veja só, imperativo é ordem, conselho. Qual o efeito que esse modo verbal ele faz dentro de um texto, nesse caso de hoje, um texto literário? Nós temos vários textos literários que eles utilizam, é claro, o imperativo. Veja só alguns exemplos. Vamos lá. Coma tudo, não faça isso. Leia com atenção. O coma, o faça e o leia, como há no texto, certo? São exemplos de imperativos. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, na propaganda nós observamos muito a questão do imperativo. Coma, beba, use, utilize. Olha aí a questão do imperativo. O próprio nome já diz imperativo, império. Então há o afirmativo e há o negativo. Deixo como exercício para vocês, estudantes, nessa parte do imperativo, é justamente você estudar com o seu professor, certo? Justamente a questão de quê? Da formação do imperativo, na questão gramatical. Na tela, eu tenho uma atenção. Devemos prestar atenção quando usar o imperativo na primeira pessoa do plural, o nós, pois podemos confundi-lo com o subjuntivo, que é um outro modo. Para que fique mais claro, devemos ter em mente que, ao contrário do subjuntivo, o imperativo não depende de uma subordinação. Quando eu falo de subordinação, ele não depende da relação semântica com outro verbo. Vejamos aqui, olhem só os exemplos. Não desistamos de nossos ideais, não podemos desistir dos nossos ideais.
O modo imperativo é utilizado no texto injuntivo. O que é injuntivo? Injuntivo é ordem, pedido, certo? É justamente beba, use, utilize. Vamos lá aqui, pergunta. Professora Roberta, como é que é ordem? Certo? Pedido. Vejam só, ordem e pedido. Então, imperativo. Imperativo, lembrar que são dois, o negativo e o afirmativo. Por exemplo, numa campanha, certo? Um texto literário, compre, use, vista. Então, é importante lembrar o sentido que ele provoca no texto. Lembrar que na nossa aula de hoje, nós não estamos aqui para trabalhar justamente o verbo pelo verbo, e sim o efeito que ele faz no texto. Nas campanhas, agora, tome a vacina, use máscara, certo? Então, tomar, usar, olha aí o sentido que o verbo no imperativo ele está imprimindo ao texto. Mas agora, vamos seguir para um outro modo, que é o subjuntivo. Enquanto que o imperativo é aquele que indica a ordem, esse aqui é uma hipótese. Professora, como é que é a hipótese? Certo? Olha, possibilidade, dúvida, talvez. Vejam só, então, talvez. Talvez. Então, vamos agora adentrar nesse mundo do subjuntivo. Acompanhe comigo na tela. É o modo da incerteza, do desejo, da possibilidade. A semântica do subjuntivo nunca será de certeza, porque certeza é um indicativo, mas sempre de possibilidade, de dúvida e de realidade. Olhando para mim agora, vamos lembrar, a gente aprendeu que o primeiro é ordem, pedido. O segundo é uma incerteza, nunca vai mostrar certeza. Então, é importante. Certeza? Então, certeza. Então, justamente aqui, nós estamos aprendendo hoje esse caminho. Então, vejam só, nós temos belas canções, poemas que mostram o subjuntivo. Me lembrei agora da canção que é um poema de Carlos Drummond de Andrade, José. E agora, José, se você fugisse, se você bebesse, se, este se vai indicar o que? Uma possibilidade. Este se, essa conjunção, vai fazer com que o verbo fique no subjuntivo. Então vejam só, lembrar, o subjuntivo é a hipótese, nunca certeza. Vamos lá aqui, na tela trago para vocês, olhe aí, a questão do presente, do pretérito imperfeito e do futuro, mais uma vez na tela. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui bem essa questão. Como é que a gente conjuga o presente? É com quê? Como é que a gente conjuga o pretérito imperfeito? Com se. E o futuro com quando? Na tela podemos ver. Aqui eu tenho que eu cante. Agora, o imperfeito, se eu cantasse. E o futuro, quando eu cantar. Aí o aluno, o estudante, fica com dúvida. Professor, como é que se conjuga? Aí você grave o que para o presente, o se para o pretérito imperfeito e o quando para o futuro. Então, observando aqui, nós temos um modo que está indicando possibilidade. Gravem bem. E ele tem esses três tempos, o presente, o imperfeito e o futuro. Gravar bem o sentido que ele forma no texto. É algo importante, é o seguinte, olhando para mim, nós temos o seguinte, estudar os verbos não é estudá-los de forma isolada, é observar o efeito que ele produz no texto e observar justamente que o texto literário vai servir, é claro, dos tempos verbais. Olhe na tela um exemplo de um subjuntivo. Espero que você venha. Se ele viajasse, seria ótimo. Então, que venha, viajasse. Então, é observar que justamente esses dois exemplos, esses dois períodos aí, eles não estão dando certeza, e sim uma dúvida, e sim uma hipótese. Então, é importante. Vamos lá aqui. Mais um ponto que eu gostaria que vocês observassem. Acompanhem comigo. Ele, o subjuntivo, ocorre somente em estruturas subordinadas, que vocês vão aprender. Isso quer dizer que ele vai aparecer em uma estrutura dependente do outro verbo. No caso, um exemplo,
quero, que nós veremos aqui. Olhando para mim, nós temos o seguinte, então o subjuntivo, ele vai aparecer na relação com outro verbo, certo? Espero que você venha. Então é importante lembrar. Então lembrem-se bem disso. Na tela eu tenho outras curiosidades. Acompanhem comigo. Nós temos aqui o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do presente, certo? Então aqui gostaria que vocês entendessem que quando a gente fala de presente subjuntivo é com que, o imperfeito é com se e o futuro é com quando. Então, o primeiro exemplo, é conveniente que estudes, olha aí na tela, está em negrito, estudes para o exame. Do imperfeito, se ele viesse ao clube, se ele viesse ao clube, estaria na piscina. E o futuro, se ele vier aqui. Então, veja só, levará os presentes. Então, é importante, olha aí a semântica que ele passa. Lembrar de semântica, sentido. E vamos adiante, olhando bem para mim agora. Até agora, está tranquilo? Você tem que lembrar disso. Mas agora vamos observar um modo que ele indica certeza. Enquanto que o subjuntivo é incerteza, esse é certeza, é o indicativo. Olhem na tela, acompanhem comigo. O modo indicativo é o mais versátil. Ele é o único, olha aí em negrito, em que o verbo afirma, certo? Que fala com certeza. Porém, isso não impede de trabalhar outras questões. Vamos ver aqui. Aí aqui eu trago para vocês, olhem só esse exemplo. Eu sairei hoje, eu acho que tudo dará certo, eu sairei, acho, dará. Estou dando certeza. Então é aquela questão, observar que os tempos verbais transmitem, certo? E aqui na tela, transmitir o sentido, nós temos o indicativo ao presente, o perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito e os futuros do presente e do pretérito. Lembrar que pretérito significa passado. Nós temos seis tempos, aliás. E vamos adiante. Aqui eu tenho um indicativo indicando o tempo presente, certo? Às vezes a gente pensa que presente é só o momento da fala, é este momento que eu estou falando. Vamos aprender os usos dele? Olha aqui. Primeiro ponto. O presente pode indicar uma ação de rotina que você sempre faz. Eu como todos os dias, comer. É um fato simultâneo ao momento da fala. Por exemplo, Wagner Love chuta a bola para o gol. Quer dizer, chuta neste exato momento. Do passado, vamos ver, é o que nós chamamos de o presente histórico. Acompanhe. Em 1808, a família real chega ao Brasil. Um estudante olha para mim e diz, professor, chega ao Brasil, se a frase está no passado, isso é o que nós chamamos de o presente histórico. O que é o presente histórico? É justamente quando nós colocamos a frase no passado, mas aquele verbo no presente. Aquele verbo está no presente para indicar atualidade, atualizar um tempo que está no passado, um texto que está no passado. Então vamos lá aqui. Nós também podemos utilizar o tempo presente para o futuro. Como assim? Acompanhe na tela. Na próxima semana eu vou à aula. Esse vou está no presente. Então veja só, quando você tem tanta certeza que algo vai acontecer no futuro, nós utilizamos o presente. Por exemplo, amanhã vou viajar, amanhã, certo? Vou à praia, vou fazer compras. Veja que o verbo está no presente, mas o contexto da frase está no futuro. E aqui eu tenho uma verdade absoluta. Como assim? A Terra gira em torno do Sol. Ela gira, girar está no presente. Então é uma verdade absoluta, atemporal. E aqui nós temos o pretérito perfeito. Por que perfeito? Porque ele é passado, acabado. Exemplo, ele correu rapidamente, ele correu. Ele é pontual no passado. E também pode indicar um fato duradouro no passado. Por exemplo, falei no telefone por horas. Certo? Veja o sentido que ele está colocando aqui. E nós temos o pretérito imperfeito. Eu cantava, chorava. Muitas vezes
nós utilizamos o imperfeito como futuro. Se eu fosse você, eu falava toda a verdade, que poderia ser falaria toda a verdade. Então, o que eu quero lembrar é essa relação. Verbo, o sentido. Então, não procure estudar o verbo pelo verbo sozinho. Veja o contexto que ele está passando. Vamos ver aqui o pretérito imperfeito. Por se chamar imperfeito, a ação que ele indica não foi finalizada imediatamente, ou então trata-se de uma ação que costumava acontecer. Por exemplo, eu jogava basquete todos os dias. Quando eu digo eu jogava basquete todos os dias, eu estou indicando uma ação rotineira no passado. E aqui eu tenho mais que perfeito. Mais que perfeito quer dizer que ele é mais perfeito que os outros. Mais que perfeito porque ele ocorre antes do perfeito. Vejamos aqui. A ação que é o verbo no pretérito mais que perfeito indica ocorreu antes de outra no passado. Como assim? Você tem dois tempos verbais. O mais que perfeito, ele veio antes do outro. Por exemplo, o policial chegou ao local onde o acidente acontecera. Chegar está no passado e acontecera no passado. Chegou, na verdade, chegou é pretérito e acontecera também. Só que esse segundo acontecera está indicando que a ação dele ocorreu antes do outro. Atenção, atualmente o pretérito mais que perfeito não é tão utilizado, certo? Inclusive na escrita. É importante lembrar que na escrita, muitas vezes a gente não lança a mão, não usa a questão do pretérito mais que perfeito. Então grave bem aqui. E aqui o futuro do presente. Nós temos dois futuros, o do presente e o do pretérito. Futuro do presente, terminado em rei. Futuro do presente, ele indica o momento da fala. Amanhã irei ao trabalho. Dúvida. Futuro pode indicar dúvida. Como assim? Será ela a pessoa certa? Será ela a pessoa certa? Ordem. Não roubarás. Então veja só a relação do sentido com o verbo. Quem vai indicar é o contexto. Contexto. Então grave bem o que eu estou dizendo. E aqui nós temos o pretérito imperfeito. Eu sabia que ela viria à festa. Mas aqui, olhando bem para a nossa aula, o que foi que nós vimos até agora? Nós estudamos o quê? A relação do verbo, não ficar preso ao verbo pelo verbo, e sim justamente observar em outros textos, como vimos na aula de hoje, o texto literário. Qual o efeito que aquele texto, qual o efeito que aquele verbo no passado causa dentro do todo literário. Então, estudantes, por hoje é só, mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês essa relação do verbo, do sentido e do texto literário. Claro que o que nós vimos hoje dá para se aplicar no texto não literário, mas é importante lembrar porque o literário ele rompe as barreiras da significação, certo? Então agradeço aqui a professora Roberta, muito obrigado. Roberta, como é que é saudades? Então, saudades, né? Um abraço a Ronaldo aqui, certo? Então vamos lá aqui. Então, estudando verbo, sentido, verbo e sentido. E a questão do contexto. Por hoje é só. Um forte abraço do professor Robson e de Roberta Silveira Andrade, não é isso?